Hoje o culto está mais vazio, porque, como o Fabiano já falou, né? Muitas pessoas estiveram lá quinta-feira e resolveram descansar hoje. Mas a obra continua e o propósito era esse mesmo, esvaziar um pouco para dar espaço aí para os novos integrantes e a obra começar lá. Amém? Amém. Mas eu continuo aqui, viu, gente? Amém. Talvez vocês não vão ver todo sábado, como já tem visto que alguns sábados, né? Às vezes não dá para a gente estar, mas o coração nunca deixa o filho, não é assim? Quem é mãe e pai sabe. O filho pode casar, pode ir embora, mas o coração sempre, o pai vai ser pai, o filho vai ser filho e não vai mudar. Muda algumas coisas, alguns aspectos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre os papéis dentro do lar. Amém? Amém. Quem é casado aqui, levanta a mão. Vamos ver. Casado, independente se está casado no papel ou não, tá bom? Quem é viúvo ou solteiro aqui, vamos ver. Amém. Quem é que está procurando um relacionamento sério com alguém? Vamos ver. Amém. Amém. Tá bom. Então a palavra vai ser certa. É uma minoria, tem uns ali. Depois a gente vai pegar o nome, endereço certinho, colocar na internet. Vamos ver se Deus vai abençoar. Amém. Abra aí Efésios. Efésios é muito bom. Um livro muito... Capítulo 5, um capítulo específico para família, capítulo 6. É um livro muito poderoso, né? Mas especificamente nós vamos falar aqui sobre os deveres domésticos, que está a partir do versículo número 22 de Efésios 5. Uma passagem muito conhecida, mas talvez não tão aplicada como deveria, né? E nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Obrigado, Sr. Antônio, Deus abençoe o senhor. Falar de casamento, de família, papel dos cônjuges, papel dos filhos também, muito específico, porque às vezes a gente tem um número muito diferente, pessoas casadas, não casadas e tal, mas para você que é casado vai ficar mais claro, mas para quem não é, também tem uma palavra aqui poderosa para entender o verdadeiro papel do pai, da mãe, do filho, da nora, da sogra, do genro, do sogro. Isso aí. Sabia que a Bíblia traz tudo isso? Se você pudesse, você cutucava a sua sogra e falava assim: escuta aí que Deus vai falar com você, né? Ainda bem que não tem muita sogra aqui essa noite, né, gente? Deus vai falar com todas as sogras do Brasil essa noite aqui. Vai ser poderoso. Amém? Amém. Amém. Versículo 22 fala assim: vós mulheres sujeitai ao vosso marido como ao Senhor. Como ao Senhor. Essa palavra aqui ela é um pouco mal interpretada por alguns. Existe um certo preconceito das mulheres com relação a esse versículo, e algumas mulheres, se pudessem, tiravam da Bíblia esse versículo. Sim ou não? Sim. Que bênção. Dentro da igreja não pode mentir, viu, gente? Se as mulheres elas pudessem, qual versículo você apagaria? Ah, esse aqui, pastor, com certeza esse daqui eu inverteria, colocaria que meus maridos fossem sujeitos às mulheres. Certeza, certeza. As mulheres têm uma aptidão para isso, gente. Mas eu quero explicar o verdadeiro sentido desse versículo, que ele é muito importante. É um princípio sobre a família, sobre o marido e a esposa. E aqui fala que as esposas têm que se sujeitar ao vosso marido como ao Senhor. E essa sujeição, ela vem num princípio ao qual nós temos que olhar para a história de Jesus e entender isso. Jesus bateu na igreja? Sim ou não? Não. Jesus gritou com a igreja? Não. Jesus amou a igreja? Sim. Jesus deu atenção para a igreja? Sim. Agora a gente vai começando a entender o que sujeição é essa, né? Porque a mulher, para se sujeitar ao marido, o marido precisa entender qual é o papel dele. E aí o próximo versículo já fala: porque o marido é o cabeça de quem? Da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Então perceba que o papel do marido, ele é o mais importante, porque ele é o cabeça. Logo, se você pegar
uma pessoa e cortar a cabeça dela, o que vai acontecer? Mas você vai ver gente que tem só a parte da cabeça, perde os braços, perde um monte de coisa e ela vive. O órgão vital, que pensa, que estabelece os princípios. Então, o versículo número 25, ele é o mais importante nisso. Vós, marido, amai quem? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, eu tenho uma notícia boa para nós e uma ruim. Qual que vocês querem? A boa, né? A boa que o marido entende tudo que você quer amar a esposa, quer amar todo dia, toda hora, de manhã, de tarde, de noite, e às vezes não acontece nada, né? Quer amar, interpreta como amar, com amor, com namoro e aí um monte de coisa. O princípio da submissão da mulher está ligado ao amor do marido. Porque é muito bem estabelecido que quando diz assim: seja submisso ao seu marido como ao Senhor, e ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo não bateu na igreja, Cristo deu atenção, Cristo, ele conversava, Cristo ensinava, Cristo apaziguava, Cristo dava orientações. E aí fica fácil. Quando o marido ama a esposa se submete ao marido. Porque o amor da mulher, vou falar para vocês, marido, vou dar uma dica para vocês, prestem atenção, não está ligado ao visual, e sim à admiração. Sim ou não, mulheres? Sim. O homem é fácil, o homem é tonto. O homem, a mulher passa ali e fala assim: eu já vou deixar meu marido doidinho, você quer só? 2 minutos o cara fica lá, que nem um bobo, fica amando, bota apaixonado, fala um monte de passar. Mulher não é assim não, cara. Você pode passar de cueca na frente dela 10 vezes, ela fala assim: vai vestir o short, coisa feia. Esses negócios pra fora caindo aí, o que tá acontecendo? Sim ou não é assim? A gente acha ainda que vai chamar atenção, não é nada. Mulher precisa admirar. Mulher precisa olhar e falar assim: puxa vida, aqui está meu porto seguro. Esse é o homem que me entende, esse é o homem que me compreende, esse é o homem que me ouve na hora das minhas fraquezas. Ele é que me dá segurança e o bem-estar físico para minha casa. É isso que a mulher precisa sentir. A mulher precisa sentir as suas necessidades supridas, como a igreja. Quando Cristo veio, Ele veio para salvar, Ele veio para restituir, Ele veio para apaziguar e para nos dar a vida eterna novamente, e não para destruir, para acabar, para gritar, para bater, ou de uma certa forma, Ele sendo Deus, Ele não impôs com autoridade. Seguinte, hein, igreja, que eu sou Deus, quem não me obedecer não vai para o céu, vai para o inferno, e acabou. Ele não fez isso. Ele libertava as vidas e falava: siga-me. E as vidas, por amor a Ele, por causa daquele amor que impactava, Ele sendo Deus se fez de coitado, se fez de humilde. Ele deu a vida por nós. Ele não teve vida durante essa terra, porque Ele veio com o único propósito de morrer por mim e por você. Esse é o papel do marido com a mulher. E às vezes é invertido isso. E aí a mulher não submete. E por que você está falando disso, pastor? Simples. Nós estamos num ano que nós vamos buscar a vida plena. Sim ou não? Sim. Logo, se você não entender o seu papel dentro de casa, não adianta oração, não adianta você ser crente, não vai resolver nada. Você precisa saber quem é você, quem é a sua esposa, qual é o seu papel, qual é o da sua esposa e quais são os seus filhos. Para um lar poder ter fartura, bênçãos espirituais, bênçãos, paz, tranquilidade, harmonia. Talvez não seja hoje o fruto que você vai colher, vai ser daqui a 10 anos, quando seu filho casar. Talvez seja amanhã, quando você precisar utilizar um desses recursos que nós vamos aprender hoje. Mas esses papéis são fundamentais, e quando algo está desalinhado, logo em algum momento você vai colher problemas, ou está colhendo já faz tempo. E não adianta você orar, querer vir na igreja e falar assim: puxa vida, minha vida não se resolve, meus problemas ainda estão difíceis. E, irmãos, a Bíblia, ela é muito certa. Se nós seguirmos os mandamentos do Senhor, vamos ser abençoados. Logo, se nós não seguirmos, não vamos ser. E não se confunda que ficar dentro da igreja muda não. Eu estou tratando um filho de um pastor lá em Atibaia, que casou com uma filha de um outro pastor, e que tentou suicídio essa semana que passou. Ué, não é filho do pastor? E o que tem? Quem disse para você que ele conhece Jesus? Estou tratando uma outra pessoa que tem uma célula na casa dela, trabalha com vidas, e está com uma vida todinha destruída na área psicológica, na área
todinha. O filho, o marido, não sabe quem ela é. Problema sério isso de compulsividade. Desde os... deve ter uns 30 anos isso aí. Eu não lembro agora as idades, eu misturo um pouco um aconselhamento do outro. Trabalhando com vidas de uma outra igreja, não é da nossa igreja. A igreja de Cristo está doente na terra, gente. Porque as pessoas querem ir para a igreja, esquece o seu papel. Se você é marido, se você não cumprir isso aqui, você não vai viver dia de paz na sua casa, não. E se você inverter alguma coisa, em algum momento vai dar alguma coisa errada. E não adianta você chorar, não adianta você vir aqui pedir oração, não adianta você querer mudar o que Deus criou como natural. Não adianta. E a gente precisa entender isso. Logo então é o seguinte: para a mulher se submeter, eu preciso amar minha esposa. E submissão é você estar numa mesma missão, é você participar das coisas. Nós estamos numa mesma missão, porém a mulher tem que ser a ajudadora. Ela tem que ser a mulher sábia que edifica com suas mãos, e não tem que ser a líder. Ela não tem que ser a cabeça do lar. Esses papéis em muitos lares estão invertidos dentro da igreja. Dentro da igreja. Pastor, mas explica, dá um exemplo mais fácil para nós. Vou explicar. Talvez tenha uma situação determinada que precisa tomar uma decisão relacionada ao filho, por exemplo. E a mulher vai lá e fala assim: não, deixa ele ir. Quanto à opinião do homem era que não. Aí o homem se cala para poder não ter confusão. Errado. Se der qualquer problema, vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você, marido. Como é que você pode deixar alguém tomar conta da sua empresa, se você que paga a conta? Eu duvido. Se você tem um carrinho de cachorro quente, você é dono de uma empresa qualquer, ou dono até da sua casa lá, pensa na sua casa, você deixa seus vizinhos pagar a conta de água e de luz sua? Vai lá, dá na mão dele, fala: ó, tá aqui o dinheiro, tá aqui a conta, paga lá você. Duvido que você faz isso. Você vai lá e paga, quer ficar com recibo ainda, porque se te cobrar, você fala: tá aqui, você guarda lá os recibos certinho, para ninguém te cobrar. Assim tem que ser na sua casa, varão. Como é que você quer deixar a sua esposa resolver as coisas se você é o cabeça? E hoje os maridos têm deixado, ou têm tentado de uma forma enérgica: quem manda aqui sou eu. Errado. Você precisa amar a sua esposa primeiro. Você precisa primeiro tratar ela como Cristo ama a igreja. Entendeu ou não? Eu sofri para entender isso, viu, irmão? Não acho que foi fácil para mim, não. Ainda mais sendo uma mulher que corrige eu quando estou ministrando a palavra. Ainda bem que ela não está aqui hoje. Eu pus logo ela lá para baixo para me ter liberdade de falar com vocês, sem segredo, tá? Não vamos contar nada para ela aqui, para depois não ficar ruim para mim, viu? Pastor, você vai falar sobre... Você vai ministrar a palavra. Eu falei: beleza. Escala a Camila lá embaixo para não ficar perto, para não ter perigo. Vamos dar um problema nessa filmagem. Mas você sabe que quando você cumpre o que Deus estabelece, Deus te auxilia. É muito difícil, eu sei que não é fácil. As mulheres hoje em dia têm tomado uma certa liberdade de se sentir a dona do lar. E tem até uma brincadeira, ele conta uma piada aqui, que quando chegou lá no céu, se não ouviu, eu vou falar mais uma vez aqui. Aí os apóstolos: vamos organizar esse negócio aqui, tá todo mundo lá, já tinha passado o recolhimento da igreja, estava todo mundo lá no céu, vamos organizar. Aqui vamos separar os homens que foram os cabeças, que foram os chefes do seu lar, que foram os caras que deram a orientação para sua esposa, e aqui todos aqueles que não cumpriram o papel de sacerdote, profeta e rei, deixaram seus esposos dominar o lar. Aí ficou aquela filona de homem assim, tudo que foi dominado pela esposa. Só tinha um aqui perdido. Os apóstolos começaram já a dar de novo. Falou assim: gente, o que é isso? Não é possível, esse monte de homem aqui, vocês não dominaram os seus lares. O que vocês fizeram? Eu vou deixar esse varão aqui mandar um testemunho. Por que ele estava aqui? Cara, explica para esses homens aqui, dá uma palavra aqui, um testemunho. Por que você estava aqui? Aí ele falou assim: eu não sei, minha mulher pediu para eu ficar ali. Ô irmão, essa é uma história, uma piada, mas a gente não pode deixar chegar esse lado do céu fazer uma palhaçada dessa, né? Vamos organizar essa fila certinho para a gente encher o lado dos homens que dominaram o seu lar, que fizeram, cumpriram a palavra. Tá certo, não? A gente precisa entender isso. Porque aí você fala assim: mas pastor, eu estou vivendo em paz com a minha esposa, estabelecendo lá todos os princípios, tá bom demais, assim, eu tô tranquilo e tal, mas deixa eu explicar uma coisa para você. Quando a conta chegar de qualquer problema, você vai pagar. Lê o versículo número 26 comigo. Eu vou ler o 24 para dar o 25 para dar o sentido do 26, tá?
Vós, marido, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a com a lavagem da palavra, de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do mesmo corpo. Amém? Aqui no versículo número 26, fala que nós devemos santificar e purificar nossa esposa e nossa casa pela lavagem da palavra. Se lava o que está sujo. Nós somos humanos, temos uma alma, temos um corpo. Por isso a responsabilidade de levar a palavra para dentro do lar, para santificar a casa do marido. Logo, se na sua casa, você como cristão não tem tido um momento de oração, não tem tido uma direção de Deus dia a dia, você não tem lido a palavra com a sua família, leu a palavra, essa aqui, irmão. Essa é a Bíblia. Não é ver vídeo no YouTube, não. Logo você está sendo indisciplinado com as coisas do Senhor, e você não tem sido um homem conforme a palavra. E aí você tem deixado a sua casa solta, para que o inimigo possa trabalhar em algumas áreas. Por exemplo, se nós não lemos a palavra todos os dias, se nós não nos alimentamos, o que vai acontecer se você passar uma semana sem comer? Eu faço um propósito com você. Se você quer entender qual é a dificuldade de você não comer a palavra, sai daqui hoje e chega sábado que vem, passa essa semana inteira sem comer nada, e semana que vem você vem conversar comigo, e eu quero ver como vai ser o seu estado físico. Você vai contar um testemunho aqui na hora do dízimo. Você vai estar debilitado. Se você chega a conseguir andar, vai ser muito. Vai estar magro, com um bafo lascado, feio, sua pele já vai ficar ruim, seus cabelos, seu corpo todo vai sentir. Assim é o cristão que não ora. Assim então estão os seus filhos, a sua família, quando você não tem uma vida de leitura da palavra e dizendo que conhece Jesus. Eu bem estabeleci lá em Atibaia, vocês viram. Teve umas pessoas que falaram assim: pastor, estava muito sério. Eu falei: como é que você estabelece regra brincando? Só vai trabalhar na igreja de Cristo quem tem testemunho aqui. Foi o que eu falei? Foi. Vocês ouviram lá o testemunho da mulher. Mas só ministra cura quem é curado. Como é que você vai estar debilitado sábado, chegando aqui daquele jeito, e eu falar assim: agora precisa, chama lá o irmão que está endemoniado, precisa expulsar o demônio desse cara aqui. Você não vai conseguir, mas nem você com você. Você está querendo ajudar quem? Assim está a igreja de Jesus. Por isso que eu estou lá com um filho de um pastor que quase se suicidou há uma semana, e estou ministrando com uma outra que tem uma célula na casa dela. Tudo de outras igrejas. Estou dando 2 exemplos só para vocês entenderem o que está acontecendo com a igreja aí fora. Então, meus irmãos, prestem atenção. Não se confundam, não se iludam. Não existe nenhum mecanismo diferente do que executar a palavra. Não tenta inventar, não tenta criar nada. Mas pastor, é tão difícil que você não cumpre o que está escrito aqui. Se você passar todo dia correndo naquele radar ali e reclamar todo final de mês: ó, teve 3 multas de novo, não é possível, eu não estou aguentando mais essa vida. E aí passa correndo no radar, e aí de novo reclama, e aí rasga a multa, e aí fala: não vou pagar, e xinga. Chega no final do ano, aí a polícia para, prende o carro, leva, e você fala assim: meu Deus, que luta, não é possível, tudo acontece comigo. Está parecendo desse jeito a sua vida cristã. Reclama. Você não está amando a sua esposa, você não está levando a palavra dentro do seu lar, você não está sendo cabeça da sua casa, está reclamando do quê? E a mulher, por outro lado, querendo ser a cabeça do lar, porque o marido não é o cabeça, então ela é o cabeça. Então pronto. Se você não é o cabeça, você seja o rabo, eu vou ser a cabeça agora. Pronto. E o marido vai sendo o rabo, fica dando risada ainda, achando tudo legal, e acha que ficou fácil. Em algum momento isso vai dar errado, irmão. Pastor, mas explique então como deve fazer. Eu vou explicar. As mulheres têm um sexto sentido que realmente elas são melhores que nós. E nós temos que entender isso. E quando você entende isso, você nunca vai fazer nada sem a concordância da sua mulher, você sendo cabeça. Porque você vai ser inteligente. Como é que você, dono de uma empresa, não vai ouvir o conselho dos seus gerentes, das pessoas que entendem naquela área? Se você fizer um negócio desse, é que você é louco ou ignorante. Você vai sempre pedir opinião para quem tem mais experiência ou quem está junto com você. Assim é sua esposa.
Ela enxerga coisas que você não enxerga e você precisa assumir isso. Só tem um porém. Você precisa equilibrar o que ela fala. Porque quando ela fala de algo, às vezes ela aumenta muito ou diminui muito. Aí você tem que entender, porque elas tendenciam para isso, viu? Vai falar alguma coisa com uma irmã, ela começa, fala. Aí você equilibra, opa, deixa eu peneirar aqui, deixa eu peneirar, presta atenção. Mas presta atenção porque ela está falando algo que é importante. Entendeu? Aí você pega as informações sobre o que você precisa saber, analisa e depois toma uma decisão. E não vai no calor da conversa. Precisa resolver isso, e elas não param. Você resolveu isso, precisa resolver. Você ligou para ele, você ligou, e não para. Aí os caras explodem, falam, meu, para de falar. Não faça isso. Fala só uma vez. Ó, já ouvi. Se você falar de novo, eu vou demorar mais ainda. Agora é o momento do silêncio, deixa eu pensar. Aí você, como sacerdote, vai tomar uma decisão devido àquilo que o Senhor te falou, levando em consideração o conselho que ela te deu. Isso é o verdadeiro posicionamento de um homem. E não tomar uma reação devido a mulher ficar falando, aí você toma uma decisão desesperada, porque a sua mulher não para de falar, e aí depois vem as consequências, e aí você vai achar ruim ainda com a sua mulher, porque ela falou. Ruim é com você, que não devia ter feito isso, que está sendo um bananão. Tem que tomar uma posição conforme Deus te falou, e não conforme a mulher te falou. Ué. A Bíblia diz que nós temos que ser guiados por quem? Pelo Espírito Santo ou pelas esposas? Meu Deus do céu. Então tá fácil. Então, mulheres, vocês são uma bênção, mas com uma vírgula: a decisão é do marido. E nós temos que entender isso. Custe o que custar, marido. Não vá tomar decisão guiados pela esposa. Considere todas as considerações que elas fizerem, porque elas enxergam muito mais que nós. Elas têm o sexto sentido. E toma cuidado, mulher, porque Provérbios 14:1 fala que a mulher sábia, mas a tola destrói com as próprias mãos. E eu tenho visto isso. Você vai ver, é nítido, porque a mulher influencia o marido e vai levando ele, e vai deixando ele doidão, e fica louco. E ela vai levando. E o marido vai cair em tudo. Por quê? O que está faltando aí? Espírito Santo. Está faltando oração, está faltando equilíbrio. E as famílias têm que ser guiadas pelo Espírito. Amém? Amém. Então veja, você ser um homem sábio é você ouvir o conselho da sua esposa, ponderar as coisas que ela tem para te falar e tomar as decisões em concordância com ela. Mas pastor, e quando ela não concorda? Quando ela não concorda, por exemplo, a efeito de algo para fazer na sua casa, uma reforma, uma pintura, comprar um carro, alguma coisa, espera, ora mais um pouco, trata a ansiedade, não faz nada não sem concordância, porque Mateus 18:19 diz que a gente concorda aqui na terra, Deus liga no céu. Mas tem aquela outra concordância, que você vai lembrar bem dessa frase assim, que elas fazem assim: eu não concordo, e se fizer não está ligado. Traz para mim, vou fazer aconselhamento. Então, traz para mim. Deixa eu falar uma coisa, irmã. Você não tem poder para desligar e nem ligar. Você não é Deus. Quando você precisar tomar decisão, por exemplo, sobre algo ministerial, sobre uma decisão sobre um discípulo, sobre um posicionamento no seu trabalho, algo que não tem como esperar, que é algo que precisa, ouve o conselho dela, pede uma direção para o Espírito. Se o Espírito Santo te falar, não esqueça o que eu estou dizendo, peça orientação para o Espírito Santo. Se o Espírito Santo te direcionar e você não tem esse tempo, devido às circunstâncias, não devido à sua ansiedade, não devido ao seu medo e não devido às suas concupiscências. Eu quero o carro, vou comprar, você não concorda, agora eu vou comprar. O pastor falou que eu sou cabeça, eu vou acabar com tudo. Aí você traz seu marido aqui, nós vamos pegar ele também. O que é isso? Não foi isso que eu falei. Eu estou dizendo aquela decisão imediata. Por exemplo, seu filho está saindo, aí a sua mulher fala, ele vai deixar ele sim. Aí você sente que não é para deixar ele. Não é deixar. Você pega a sua esposa, leva ela no quarto, fala, eu não vou deixar por causa disso. Não, mas eu vou. Você fica quieto, você coloca o seu lugar. Você não vai, tá entendendo? Vai lá e fala pro seu filho. Estou dando um exemplo aqui qualquer. Porque se Deus te orientou, meu irmão, a responsabilidade vai ser sua. Você que vai ser cobrado por isso. E não se engane, o marido é o cabeça. É nisso que eu estou dizendo. Tem coisas que não dá para esperar. Não é uma compra de um carro, a pintura de uma parede. Você larga para as mulheres, quer rosa, pinta de rosa, quer azul, pinta de azul. Não se preocupa com isso não. Isso não leva a lugar nenhum. Isso não vai dar problema nenhum na sua família, no mundo espiritual, nada. Quer comprar um sofá azul, compra azul. Não vai brigar, deixa ela comprar a cor que ela quer. Quer comprar, quer pôr o cor de rosa lá no lençol, deixa.
Essas coisas aí, marido, para de... Sabe, tem uns maridos que... Eu também fui por esse lado, errei demais. Eu me lembro a primeira vez que a gente foi nas Casas Bahia comprar o primeiro sofá. Todo feliz, tinha acabado de casar. Crente, né? Feliz, falou assim, Deus vai abençoar, vamos comprar um sofá em 10 vezes. O crediário estava fácil pra gente fazer. Chegamos lá. Chegamos, olhamos o sofá, nossa, sofá que bonito e tal. E tava lá um sofá lá de amostra, beleza. Olhamos. Falei, vamos comprar esse. Aí o vendedor veio, todo feliz. Vê se não parece você também. Olhamos e falou assim, vamos levar esse aqui e tal. O vendedor, casalzinho novo, né? Todo feliz, pega até na mão assim. Aí fala, até um beijinho, né? Ai, que nice. Aí fica pensando, é assim ou não é? Casal novo é tudo todo. Aí eu falei assim, tá bom. Aí descemos o sofá. E a cor? A cor? Preto, né? Porque a gente morava na rua de terra, assim, vai sujar. Ela falou, preto. Parece um velório na minha casa. Não, branco. Você é doida, branco? E o vendedor começou a olhar, né? Imagina, irmão. Aí ali acabou. Aí já fiquei, preto, não vou comprar branco. Se comprar branco eu não vou comprar. Preto, nunca mais, que velório não vai ser minha casa. E começou ali, aquela confusão dentro da loja. O vendedor sumiu por não sei pra onde. Largou a gente foi embora. Falei, vamos embora, também não vou comprar. Foi embora, não comprou nada. Agora eu vou convencer o pastor Timóteo. Não é possível um negócio desse. Aí eu fui lá na casa do Timóteo, foi parar lá na casa do pastor. Hoje eu convenço o pastor, ele vai me dar a liberdade, vou separar, acabou. Foi umas 5 vezes convicto. Eu falei assim, não é possível que ele não vai concordar comigo. Sentei lá, campeão. Olha o sofá da minha casa, Jesus. Um parece uma onça, um com pelo branco. Gente, um sofá mais astronômico, 5 sofás na casa dele. Ele falou, ei, isso não muda nada. Eu posso tomar um pra branco. Deus. Não sei se eu não ligo, deixa elas. Aí ela vai querer comprar uma tapoer. Olha a cor, aí tinha uma tapoer rosa em cima da mesa. Eu falei, olha a cor da tapoer. Isso não muda, cara. Essa decisão não é a decisão que você tem que entrar. E eu era orgulhoso. Imagina, aquele choro sofrido, pensando no sofá branco, o pessoal pondo o pé e sujando. Eu pensando já nisso, ela vai brigar com meus amigos quando chegar em casa. Não vai deixar ninguém colocar o pé em cima do sofá. Eu já quero deitar, já quero todo mundo pula no sofá. É isso que eu pensava assim, né? Meus filhos vão crescer, nem tinha filho ainda. Eu quero que eles brinquem, que eles rolam, é branco. Pensando assim, né? Assim eu aprendi. Tem coisas que a gente não deve se meter, irmão. Não deve mesmo, deixa a sua esposa. Entendeu? Essas coisas não mudam. O que você precisa atentar é sobre a responsabilidade, coisas que vão mudar a sua história. Então, projetos, opiniões, direção, se compra isso, se não compra, se faz a parcela hoje, se não faz. Tem marido que fala assim, larga o financeiro para minha mulher. E a mulher toda descontrolada. Depois acha ruim. Não, tem que participar junto, tudo bem dela cuidar. Mas senta lá e fala, será que é a hora de a gente fazer isso? Seja prudente, analisa. Ora, não sai fazendo as contas tudo. Sim, destrambelhado. Faz um projeto. Seja o cabeça, seja o guia da sua casa. Dê atenção para sua esposa. É isso que ela precisa. Amém? Amém. Quero contar 2 testemunhos pequenos aqui para mim finalizar essa parte de marido e mulher. A primeira é o seguinte, essa semana, olha o que o sacerdote tem que fazer. Semana passada, a Camila estava um pouco estressada. Eu sou uma benção assim sempre, viu, gente? Nunca dou trabalho para ela, uma benção. Vamos contar depois para ela, para não ficar ruim para mim, tá? E aí ela estava bem estressada, de manhã eu falei assim, Camila, a gente recebe muita informação dos outros. Nós somos um para-raio. E lá em Atibaia, vocês viram lá quinta-feira como que foi o negócio, né? Tem sido uma velocidade muito grande e ela tem ajudado muito. Eu falei, você precisa achar alguma coisa para você descarregar esse negócio aí, porque eu vou pescar, eu descarrego tudo. Agora você fica, é muita coisa, a gente tem que pensar. Então o marido tem que ter a hora, tem que conversar, não adianta que só brigar com a mulher, entendeu? Aí, lembra que eu falei com o Espírito Santo? Eu falei assim, eu vou orar por você, Deus te dar uma coisa, algo para você fazer, para você descarregar. Eu orei com ela, cheguei à tarde e estava toda contente. O que foi? Ela falou, já descobri, já até fiz. Eu falei, o que foi? Dormi. Eu falei, dormir você descarrega assim? Ela falou, é. Eu falei, tá bom, tá joia, quando precisar, passa o dia inteiro dormindo. Tá tudo certo, vou pescar, você fica dormindo. Então perceba uma coisa, o mais importante é você dar um suporte, orar por ela e pedir uma direção. Agora adianta ficar brigando, nossa, para, chega.
Não aguento mais você ficar falando. Então tem horas que o marido precisa parar como Cristo e dar uma direção. E o Espírito Santo é o melhor para isso aí. Entendeu? Outra coisa, vou contar um negócio aqui que aconteceu comigo. Depois, se os maridos quiserem, eu oro no final para todos eles. Presta atenção. Vocês perceberam que a minha mulher não é fácil não, né? Ela é um pouco difícil, mas é muito bom. A característica dela. Teve umas mães aí que mimaram demais e deixaram tudo para mim resolver esse negócio. Deus vai um dia cobrar isso aí do céu. Tudo bem. Nosso casamento foi difícil e tal, mas tem mulher que tem um ímpeto muito duro, né? E uma época eu falei, bom, vou pedir pro Espírito Santo, porque tem coisas que não dá, gente. Tem hora que você não aguenta. Aí comecei a pedir pro Espírito Santo. E vocês não acreditam. Eu nunca ouvi isso. Isso aí aconteceu comigo, depois vocês perguntam para ela. Mas deixa eu passar hoje para não acabar com o meu final de semana. A pergunta segunda, terça-feira, vocês ligam para ela. Eu tô brincando, né? Teve um dia que a gente teve uma discussão lá e tal. Aqueles briguei de dia, né? De dia a dia. Isso faz uns 4, 5 anos mais ou menos, ou até um pouco mais. Já tinha passado aquela fase mais difícil, nossa. E aí ela acordou ruim, não acordou bem. Tudo bem. Como normal a gente ora, né? E eu comecei a perceber, comecei a notar que quando eu orava por ela, ela sarava. Eu falava para ela, Camila, você já percebeu? Toda vez que a gente discute, você fica ruim no dia seguinte. Assim, quando tem uma discussão um pouco mais forte, sabe? Um desentendimento maior. Tá bom. Até que um dia, ela falou para mim que não era isso, que eu estava ficando louco e tal. E ela não quis, eu deixei. Sabe quantos dias ela ficou de cama? 4. Dor de garganta. Não adiantou remédio nenhum. Quem que tinha que orar? Você vai reconciliar? Ora por mim. Vamos conversar? Deus me deu um mecanismo. Quando desalinha os trilhos, ela fica doente. Você acredita nesse negócio desse? Eu estou falando sério, não estou brincando não. Agora, um tempinho atrás, faz um ano, mais ou menos 6 meses. Foi um dia mais difícil, assim. E ela falou, você agarra tudo. Eu falei assim, mas você acha que eu tenho o poder de fazer você ficar doente? Lógico que não. Mas talvez Deus está permitindo isso para me ajudar, porque está difícil, né? Tem coisas que eu falo também que você não ajuda, pô. Ô, pelo amor de Deus. E aí, quando foi um dia, ela ficou bem assim, falou, eu falei, vamos resolver esse negócio, hein? Você já viu, vamos resolver. Eu com meus defeitos, ela com dela, mas precisa tentar resolver, né? Não, tudo bem, tem que trabalhar. Daqui a pouco ela manda uma mensagem, liga para mim urgente. E a mensagem já veio tudo errado assim escrito. Eu falei, esse cabelo não escreve errado, gente. O que aconteceu com ela? Fiquei preocupado, né? Falei, aconteceu algum acidente, alguma coisa, liguei para ela. Ela falou, ora por mim agora. Falei, o que aconteceu? Ela falou, estou falando as palavras emboladas, tá saindo embolada para cá e não tá enrolada a minha língua. Falei, vamos consertar ou não vamos? O Espírito Santo é tão bom, gente, que me deu esse mecanismo que eu fico com o zap, né? Vamos resolvendo lá! Zap tá aqui! Olha lá, hein? Então veja só o que eu estou querendo dizer. Você, marido, que acha que a sua esposa é difícil demais, vá na direção do Espírito e ele vai resolver para você. Amém. Eu nunca ouvi isso aí, mas também nunca vi uma pessoa tão difícil como minha esposa, viu? E eu também sou difícil, eu sou muito duro. Então, dois duros na queda, como é que resolve o negócio? Só que quando você encontra o equilíbrio disto, não existe nada mais fortalecedor do que um casal que estão unidos. Tudo que vocês estão vendo sobre a igreja, entre eu e a Camila, a obra que Deus está fazendo, é impossível um homem sozinho. Não dá. Tem coisas que é só a Camila, tem coisas que é só ela. Por isso, o marido tem que ter uma esposa sábia, ajudando na direção. Ela que formou uma célula, outra célula falou, vamos aqui. E aí eu vou. Vamos ali. Eu ouço, oro, vejo, vai. Então as mulheres têm esse sentido. E a Camila tem um potencial que eu jamais teria. Então perceba, sua mulher tem algo que você não tem. E o seu marido tem qualidades que você não tem, mulher. E aí você precisa colocar você no seu lugar e o seu marido no dele. E as coisas difíceis, pede para o Espírito Santo. E os aconselhamentos do dia a dia, peça ajuda para o seu líder. É isso. Amém? Amém. É muito importante isso. E eu quero falar mais duas coisinhas. Uma coisa com relação a nora e sogra. Deus é maravilhoso. Por quê? Nós devemos amar primeiro quem na nossa vida? Vamos lá.
Deus. Você quiser falar esposa, né? Deus. Depois de Deus, tem que amar quem? Errado. Não é errado. A nós mesmos, gente. Você vai amar todo mundo, mesmo você. Você precisa estar bem. Você sabe o que aconteceu com aquele filho do pastor? Ele amava a mulher dele mais do que Deus. Por isso ele queria o suicídio. Você estava separado. Falei para ele: você não aprendeu a primeira lição, não? Primeiro Deus no seu lugar, rapaz. Segundo, a sua mulher é você, não é ela. Você precisa se amar, cara. Um cara inteligente, um advogado novo, 24 anos, bonitão assim. Sai pra lá, só tô falando que você é bonito, porque você é bonito mesmo, viu? Você vai se suicidar por causa de uma mulher, rapaz? Você é doido? Se uma mulher me largar, vou chorar, vai dar tremedeira, vai dar um monte de coisa. Um dia, uma semana, depois já sai à procura de outra. Ué, eu vou morrer? Amo minha esposa, de paixão, sou louco por ela. Mas eu vou acabar com a minha vida? Você é doido? Aonde? Aí você inverte o princípio. Não pode. Não pode. Vai ter o momento da tristeza. Perceba, Pedro morreu, o senhor está lá. Chorou uma semana, tudo, acabou, está lá. Decidiu levar a vida sozinho, está lá, feliz da vida. Pronto, acabou. É assim. Agora, se enforcar porque ele morreu? Você vai se matar? Está errado. Segundo lugar, você tem que amar a si próprio. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer nada para ninguém. Se o seu equilíbrio está no seu cônjuge, você logo, quando você estiver mal com o seu cônjuge, você não consegue fazer mais nada. Você desequilibra a sua vida inteira, você não consegue trabalhar, você não consegue pensar, dá crise de ansiedade, crise de depressão, dá agonia, dá ciricutico, dá siriguela, dá tudo. Dá siriguela, aquela frutinha que parece azeitona, nasce no cara, dá até para chupar. Jesus. Você acha mesmo, quando eu estou mal com a minha esposa sobre um assunto, eu venho trabalhar, prego na igreja, o que eu não posso é estar em pecado. Discutiu, concordou o negócio lá na hora do almoço e tal, tudo bem, não é briga feia. É uma discussão. Tem gente que fica mal. Não fala comigo, eu estou mal. O que aconteceu? Minha esposa falou para mim comer feijão, eu não comi. Você é doido, rapaz? Resolve isso à noite. Pastor, eu não estou bem para pregar hoje. O que aconteceu, irmão? Está em pecado? Não, eu não briguei com a minha esposa. O que aconteceu? Vocês ligaram como? Ela falou para me pôr uma meia e eu coloquei essa daqui. Rapaz, pelo amor de Deus, deixa esse negócio para resolver depois. Vai lá, dizer a palavra. O que eu estou querendo dizer é que não são essas circunstâncias pequenas que podem desviar você do foco. Entendeu? Ama você, depois do seu cônjuge. Depois do cônjuge, quem? Os filhos. Tudo tem que ser no seu quadrado. Sabe por quê? Deus já sabia disso. Deus criou o homem e a mulher. Você já percebeu qual foi o primeiro versículo que Deus criou depois que Ele criou a mulher? Gênesis 2, 22, 23. Lê. Abre lá. Gênesis 22 e 23. Deus é perfeito, né? Deus já sabia que ia vir a sogra, ia vir o sogro, ia vir toda essa confusão aí. Gênesis 22 22. Gênesis 2, 22, olha só. E da costela do Senhor, da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então Deus tirou uma costela de Adão e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Esta será chamada de varoa, porquanto do varão foi tomado. Então Deus formou quem aqui? A Eva. Olha o versículo 24. Portanto deixará o varão seu pai e sua mãe e pegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Amém. Adão tinha pai? Tinha mãe? Eva tinha mãe e pai? E Deus falou isso para quem então? Formou a mulher e já colocou um princípio. Deus falou: vai dar confusão. Sogra, já vi agora que eu acabei. Vamos pôr esse princípio agora. Presta atenção. Quando o seu filho ou sua filha casar, ele foi formar uma família. Logo ele deixa de ser da sua família o principal. Não vai deixar de ser mãe e filho, mas deixa de ser o principal. Quando o seu filho mora no seu lar, você é autoridade. Mas quando ele casa, que tem o casamento, que tem toda aquela cerimônia, é para dizer a Deus: olha, pai, agora eu vou formar minha família. Você continua sendo meu pai e minha mãe, mas agora o principal é minha esposa e os meus filhos. Você agora é o segundo plano.
Porque a minha família agora é essa. E tem mãe e pai que fica todo dia, ó. Filha, você tomou banho? Tomei, mãe. Você comeu bem? Não, meu marido. Ah, então esse menino, tem que falar com ele. Sabe o que é isso? É quando está invertido. Você ama mais o filho. Está errado. Não pode. Casou. Agora resolve lá com seu marido. Não pode levar problema para a mãe, nem a mãe ficar trazendo problema da filha. Não pode, gente. Não pode. Casou. E se você ficar ligando para sua mãe ou para o seu pai, é errado. Contando os problemas da sua vida. Você tem que contar para o seu marido. Entendeu? Não pode. Você pode ligar para sua mãe, perguntar se ela está bem, fala para ela, mãe, quero almoçar com você, quero jantar, você está bonita, olha, foi bom hoje, dia do meu trabalho, conta um monte de coisa. Mas não ficar passando os problemas do casamento. Não cortou o cordão umbilical. Você já ouviu falar do síndrome do ninho vazio? É o maior índice de separação depois dos casais estar bem. O maior é nos 6 primeiros meses do primeiro ano. Depois é quando os filhos casam. Porque o casal que amam mais o filho do que o cônjuge, quando os filhos vão embora logo, acaba o sentido de estar bem. E compensa os conflitos. Ou você vai se envolver no casamento dos seus filhos, ou vai acabar a paz na sua casa. Porque o que era alegria foi embora. Não pode ser assim. Por isso você tem que colocar o seu filho, o marido, no lugar dele, sua esposa, e quando seu filho fizer algo contra sua esposa, você vai falar assim: presta atenção, menino. Eu amo primeiro a Deus, depois eu me amo e amo a sua mãe. Antes de eu amar você, eu amo ela, porque ela é minha mulher. Antes dela ser sua mãe, ela foi minha mulher e ela vai ser minha mulher. Um dia você vai embora, mas ela vai ficar. Então presta atenção, para você estar bem nessa casa aqui, você precisa obedecer a sua mãe. E aqui não vai passar não, viu? Mexe com a minha mulher não, eu fico bravo. Entendeu ou não? Esse é o princípio. Não colocar o seu filho em discordância. Aí você fica do lado do seu filho e brinca com o seu cônjuge. Que loucura é essa? Está invertido esse negócio aí também. Entendeu ou não? Você precisa estar bem com a sua esposa para os seus filhos estarem bem. E não estar bem com o seu filho para o seu casamento também. É invertido isso. Seu filho é segundo plano. Primeiro você e sua esposa alinhados no mesmo projeto, no mesmo foco. Depois o filho. Amém, igreja? Amém. Perceba que Deus estabeleceu isso como princípio lá em Gênesis, quando Ele formou o homem e a mulher, já sabendo dos conflitos. E aí Ele estabelece isso lá em Efésios 5:31, o mesmo princípio. Vai lá para você ver, volta lá, quando nós estávamos. Efésios 5:31, olha só. Mesmo versículos que está lá. Por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Perceberam? Sim ou não? Sim. Sim. Então, o papel do filho, pastor, você falou que ia falar. Esse é o mais fácil. Olha o 6, versículo 1 aí. Efésios 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Pronto, o filho é só o papel dele obedecer e acabou. Resolveu. O filho tem que obedecer o que o pai e a mãe combinou. Acabou. Participa dos seus filhos, sobre tudo, mas quem decide é o pai e a mãe. Você tem que ouvir a opinião de sua esposa, claro, dependendo do filho, ouve a opinião dele, mas a da sua esposa é o que tem que equilibrar as suas decisões. Seu filho, dependendo de uma coisa que ele fala, outra, mas a questão dos filhos é obedecer e acabou. Pronto. Agora tem filho mandando na casa, gente. Está errado isso aí. O marido não faz nada. A mulher tem que gritar com o marido para ele tomar uma decisão. Pega esse marido pelo pescoço, traz ele na sala pastoral. Vou chamar os dois irmãos, nós vamos resolver esse negócio essa semana. Vou chamar o Espírito Santo de Jesus. Presta atenção, homem. Nós temos que dar a direção aos nossos lares. Não podemos fazer isso. E se você, esposa, está tendo dificuldade com seu marido, você precisa sentar com ele hoje. Falar, vamos resolver esse negócio aqui. Eu tenho feito isso na Atibaia. Fiz isso muito em Jarinu. Os casais que estão na frente da igreja, eu direcionei a grande maioria. Eu aprendi primeiro para depois fazer. E agora eu tenho feito na Atibaia. Pessoas que têm 10, 15 anos a mais do que eu, têm idade para ser os meus pais, eu estou orientando dessa forma. Com esse simples princípio que eu passei aqui hoje. E tem mudado, transformado as casas. Amém. Não tentem inventar. Está aqui.
Não tenta criar algo novo. Deus é perfeito. Quero deixar uma última dica sobre algo que eu conversei com um casal essa semana e me surpreendi muito. A cereja do bolo para os casais aí, sobre a área sexual. Não vou falar muita coisa, mas eu quero falar uma coisa que é importante. Você como casal, você precisa entender duas coisas. Primeiro, o princípio da mulher de amar, que ela precisa admirar. Não é para você se vestir bem, não é para você cortar o cabelo bonito, não é. Pode ter cabelo, pode não ter cabelo. O Milton tem uma esposa e ama ele do mesmo jeito, olha lá. Tem o cabelo arrepiado, cabelo de lado. Você não muda para a mulher. O que muda, pastor? Muda o amor que você dá para ela. Muda a atenção que você dá para ela. O carinho que você vai dar para ela. Conversar com a sua esposa. Isso que vai mudar. E o marido, eu já expliquei que isso é fácil, né? Tá igual os filhos, isso é facinho. Você tirou a roupa, pronto. Também já ficou. Área sexual, para poder estar tudo bem, isso precisa estar equilibrado. Não adianta você, marido, querer exigir da sua esposa se você não ama. E nós temos que perceber uma outra coisa. Existe 30 dias no mês. A mulher tem uma semana que ela menstrua. Talvez 2 dias, 4, 5, 6, sei lá. Cada uma tem uma. Essa semana é a semana mais difícil para a mulher. Você, quando corta o dedo, fica sangrando, você já acha um monte de problema. Imagina a mulher ficar sangrando a semana inteira com um negócio no meio das pernas aí. Horrível, gente. Já parou para pensar nisso ou não? Já parou? Já se pôs no lugar da sua mulher? Então eu vou convidar você, pega um bolo de papel higiênico, coloca na cueca, dá uma mijada ali e vai andando pra você ver. Faz isso! Depois você reclama dela. É verdade ou mentira, mulher? Fala pro seu marido. Eles brigam, falam, não sei o que. Gente, coisa horrível. Aquele negócio fazendo... Gente, fiz essa experiência, eu quase chorei. Pedi perdão pra minha mulher. O que é isso? O negócio é sério. Então essa semana tem que ser mais maleável. A semana antes disso a mulher não fica 100%. Isso é a natureza de Deus. Então eu estou falando de uma forma geral. E a semana seguinte da menstruação é a melhor semana na parte sexual para a esposa. Outra coisa que você, como mulher, precisa perceber é o seguinte. Eu tenho considerado muito isso. Existe uma coisa que mede o libido da mulher, que é o desejo sexual, que é a testosterona. E algumas mulheres têm dificuldade relacionada a isso. Então por isso precisa procurar um médico. Tem coisas que são patológicas. Não é espiritual. Não adianta ficar expulsando demônio. É sério, estou falando muito sério isso aí. Então precisa analisar onde que está o defeito, para não achar que é doença, para não achar que acabou o amor, para não achar que está um perigo. Aí o homem fica com essa falta e é um problema isso no casamento. Paulo falou que nós não devemos negar um para o outro, que o meu corpo não é meu e da minha esposa não é o dela. Porque quando falta isso para o homem, é um perigo no casamento. Não pode. Então, é muito importante vocês como casal conversarem a respeito da área sexual. É muito importante. É muito importante. Se tudo está normal, perceba, tudo está normal então no casamento. O que você tem que fazer? Conversar com a sua mulher sobre a área sexual. Conversa com ela. Eu estava falando que eu aconselhei um casal essa semana que eles não se conversavam. Eu falei, como assim vocês não se falam? Você não sabe que a sua mulher gosta? Não sei, pastor. Precisa conversar, rapaz. Aí eu comecei a contar o que a pastora Miriam fazia comigo, com a Camila, falava. Aí você falava tudo isso, falava a posição, falava o que tinha que fazer, falava onde tinha que pegar, falava o que tinha que soltar. Eu falei, Jesus. Mas foi muito bom, gente, porque senão você acha que são coisas que não pode falar. Você pode falar. Aí vai lá, parece dois doidos, arranca a roupa, faz o negócio lá, sai correndo. Paga a luz ainda. O que é isso? Não, tem que conversar. Então você tem que conversar. Esse irmão que eu estou falando aqui, ele falou, pastor, eu estou com vontade de conversar com a minha esposa agora. Eu falei, agora é um motivo, né? Mas tem que conversar. Eu falei para ele, olha, tira o sexo anal. Perceba que tudo existe uma criatividade. E vocês têm liberdade, vocês são um casal. Um tem que satisfazer o outro. É isso. Isso é o grande lance. Agora, quando tudo ou algo está desregulado, o marido não adianta querer forçar isso na mulher. Está errado.
a mulher não vai fazer, vai ser ruim. Então equilibra as coisas, tenha uma conversa sadia sobre essa área sexual, para vocês poderem aproveitar o melhor do casamento. Isso é a cereja do bolo. E Deus tem o prazer de nos dar este momento. E homens e mulheres, existe uma necessidade masculina. O homem tem necessidade. Isso é fisiológico. E não adianta você achar que está tudo bem quando não está bem a área sexual. Não está bem e precisa resolver. Então, eu não quero que vocês saiam daqui com o principal, entendendo que a área sexual ela é necessária estar ajustada. Então vocês têm líderes, vocês têm células, e essa é uma grande situação para nós podermos viver a vida plena. Eu falei de todas as coisas, sobre o papel do marido, da esposa, sobre o papel dos filhos, falei sobre o equilíbrio, sobre as decisões e agora sobre a área sexual. Então você precisa sair daqui hoje, fazer uma reflexão para você viver uma vida plena. Sentar com a sua esposa e falar assim: olha, o que a gente... será que nós estamos tudo certo? Isso aqui. E ajustar. E se precisar de ajuda, peça para o líder. É para isso que serve a igreja. É para isso que está aqui a igreja. E se o seu líder não conseguir, fala para ele: eu estou aqui à disposição. Estou aqui para ajudá-los também. Eu precisei de muita ajuda para chegar aqui. Eu precisei de muita ajuda. Muita. Amém? Amém. Quero que a igreja viva esse ano uma vida plena. Os casais possam desfrutar de uma paz e de uma alegria sobre a sua vida. O apelo é para você chegar na sua casa e conversar com a sua esposa. Eu quero só orar para a gente terminar o culto. Pode continuar, não tem problema não.